Oi, galerinha, tudo bem? Para quem já esqueceu quem eu sou o professor Eduardo, de História. Vocês são a galerinha do sexto ano, lá do CF7, de Sobradinho. Eu tô aqui mais uma vez pra gente estudar, né? Trabalhar um pouquinho. Mas antes vamos levar um papo aqui rapidinho. Primeiro vocês estão se cuidando, né? Tem que se cuidar, continua se cuidando. Outra, vocês estão percebendo que os nossos conteúdos que eu estou postando são conteúdos curtos, né? E alguns desses conteúdos nós já trabalhamos na sala de aula antes da pandemia, né? Mas veio um cronograma da Secretaria de Educação, a gente está seguindo, esse cronograma diz que a gente tem que trabalhar esses conteúdos novamente, então a gente está trabalhando. Hoje são 21 de 7 de 2020. Essa semana vocês já sabem que, por determinação da Secretaria de Educação, nós já está contando como presença e como falta, né? Então, assim, uma das maneiras que nós vamos utilizar para dar presença e falta para vocês é fazer as atividades. Então, as atividades que os professores estão postando, galera, façam, tá bom? Façam as atividades. As minhas atividades também, façam as atividades. Os exercícios, as atividades que eu estou postando. É uma maneira de a gente estar conferindo e tendo certeza de que vocês estão acompanhando as nossas aulas. Eu não cheguei a fazer live, né? Porque, né, infelizmente, a gente está tendo pouco acesso de alunos, né? Turmas com 2, 3, 4 alunos acessando a hora da aula, então tá um pouco complicado. Não sei o que está acontecendo. A gente sabe que pode ser apenas um reflexo do que a gente já vive em sala de aula, né? Poucos alunos interessados. Não sei aí na casa de vocês como é que está a situação dos pais, se está cobrando, se não está. Mas vamos tentar mudar essa realidade, vamos fazer as atividades, façam o seu horário de estudo. Essas atividades minhas vão ficar postadas aqui. Então assistam e façam as atividades, tá bom? A partir dessa semana, ou a partir dessa semana, essas atividades elas vão ter um prazo também, tá? Eu vou colocar um prazo para que vocês possam fazê-las, tá? 10, 15 dias aí para que vocês possam fazê-las. Mesmo aqueles que não conseguirem fazer dentro do prazo, podem fazer depois, mas vai estar registrado lá que você fez depois do prazo, tá bom? Essas atividades devem constar como nota também mais para frente. Por enquanto não, mas mais para frente deve constar como nota. A gente prevê que nos próximos dias deve chegar alguma determinação informando que essas atividades passarão a constar como nota. E se constar como nota, quem fez ganha nota e quem não fez fica sem nota. E aí a gente fecha o bimestre, tá? Então se esforcem, façam as atividades, faça parte de vocês. Tá bom? A aula de hoje é uma aula tranquila, nós já fizemos ela em sala de aula lá. E a gente vai trabalhar aqui rapidão, tá bom? Vou postar um videozinho também, depois vocês assistam o vídeo e façam um exercíciozinho bem tranquilo sobre essa atividade, tá? Avisem aqueles seus colegas que não estão podendo assistir às aulas pela plataforma, pela internet, que a aula também está disponível em papel lá na escola. Aí a escola deve entrar em contato com vocês, vocês devem entrar em contato com a escola e vão ver aí qual a maneira mais fácil para que vocês peguem essas atividades para que possam fazer em casa. Beleza? Dúvidas vocês colocam nos comentários aqui que eu respondo para vocês depois. Tá bom? Logo logo a gente vai estar junto presencialmente, se Deus quiser. Então se cuidando aí, tá? Então vamos lá? A gente tem na aula de hoje um conteúdo que é bem tranquilo, bem fácil, né? Vocês gostam? Se a gente tivesse em sala de aula, a gente ia trabalhar de uma maneira melhor, né? Mais divertida. Então aqui eu dei uma enxugada nele bastante para que a gente possa ganhar tempo. A gente ainda continua falando sobre a pré-história, continua falando sobre o desenvolvimento do ser humano, né? E o título que eu coloquei aqui foi a evolução da humanidade, o paleolítico e o neolítico, né? Vamos falar um pouquinho sobre os homens da pré-história, o paleolítico e o neolítico. Então, vamos lá, galerinha? Vamos lá, fenomenais? Então vamos lá. Olha aí que eu coloquei para vocês. Deixa eu botar aqui, vou baixar um pouquinho isso aqui, diminuir um pouquinho, para que vocês possam enxergar. Não precisa ficar olhando a minha cara feia, o que interessa é essas atividades aqui, né? Então, vamos voltar aqui. Então vamos lá, galera. Bom, vocês sabem que existem várias
explicações, teorias sobre o surgimento do ser humano na Terra, né? A gente já falou sobre muitas dessas teorias são bem engraçadas, né? Bem divertidas, curiosas. Mas duas são as mais aceitas, né? A científica e a cristã, que hoje em dia já estão caminhando juntas, né? Cientista e cristã já caminham juntas, a maioria das religiões já aceitam como uma sendo consequência da outra. Então, dentro dessa ideia, a gente tem um desenvolvimento do ser humano através dos tempos, né? E nos tempos mais remotos, o ser humano vivia um período que foi chamado de pré-história, né? Era um período que até algum tempo atrás se dizia que o homem não fazia história, porque a história só existia através do que era escrito, né? Se o homem não deixava nenhum tipo de registro escrito, então não tinha história. Mas é uma contradição, né? Nos dias atuais, com muita tecnologia que a gente tem hoje, a gente tem muitas pessoas que também não sabem ler e escrever. E essas pessoas, por não saber ler e escrever, significa que elas não têm história? Não, né? Elas têm história, muita história. As comunidades indígenas, né? Afastadas, povos aí mais distantes, afastados, parentes nossos aí que são analfabetos, que eu já tive meus avós, eram pessoas super cultas, inteligentes, mesmo não sabendo ler e escrever. Então, não saber ler e escrever não significa que a pessoa tem história, ela tem história. Então, essa ideia de que a pré-história não faz parte da história porque não é um período histórico, essa ideia já caiu por terra por muito tempo, né? Essa galera aí deixou muitos registros pra gente, esculturas, pinturas, relatos orais, e essas são fontes que são utilizadas pelos historiadores, pelos cientistas para estudar esses grupos humanos. Então, a pré-história faz parte da história, sim. E a pré-história, ela vai de quando a quando? Ela vai do surgimento do primeiro ser humano, né? Do hominídeo, nosso antepassado mais antigo, do hominídeo, até o desenvolvimento da escrita. É um gigantesco período da história. E esse período gigantesco da história é dividido em duas partes. Então, o mais antigo é chamado de período paleolítico e o período dentro da pré-história mais recente é chamado de neolítico. A gente vai falar sobre esses dois aqui. O paleolítico é um período que é conhecido também como período da Pedra Antiga ou período da Pedra Lascada. Como a gente viu, do aparecimento dos primeiros seres humanos, do hominídeo, até por volta dos 2 milhões de anos antes de Cristo, quando o ser humano vai começar a desenvolver a agricultura. A agricultura vai ser um marco divisório nesse período histórico, né? Quando o homem começa a praticar a agricultura, ele alcança um grau de desenvolvimento diferente. Então, esse grau de desenvolvimento diferente passa a ser classificado com outro nome, é o Neolítico, né? Esse cara aí, ele vivia da caça, da pesca, de coleta de frutos, vivia uma vida nômade, né, habitava as florestas, as savanas, né, tinha moradia simples, muitas vezes era caverna, ou então morava ao céu aberto, dormindo debaixo de uma árvore ou no campo. Esse cara, ele praticava uma atividade de subsistência, então ele acordava, a preocupação era acordar e procurar o que comer, né? Procurar o que comer, onde se proteger, depois descansar, depois procurar o que comer, onde se proteger e assim por diante. Nessa imagem aqui a gente tem uma representação do que seria esse homem do Paleolítico num período mais avançado, né? Num período mais desenvolvido. A controvérsia sobre se o pisão, né, sobre o mamute, se o mamute conviveu com o ser humano. Na imagem a gente tem isso aí, mas alguns cientistas dizem que o mamute é mais antigo do que o ser humano. Outros já dizem que não, mas não interessa, tá na imagem e a gente tem essa noção, né? Olha aí, ó. Os primeiros seres humanos, essa galera se organizava em clãs, como a gente viu na imagem, né, em grupos familiares, pai, mãe, os filhos, os parentes, se deslocavam de uma região para outra em busca de alimentos. Então, em determinada região, não tem o que se alimentar, procurava outra região à procura de alimentos, água, moradia e assim por diante. Ou segurança, né? A gente lugar que eles estavam não era um lugar bem seguro, então procurava um lugar melhor para poder ficar. Tinham poucos objetos, lógico, se deslocava constantemente, então tinha que ter poucos objetos, né? Ficar carregando muita coisa. Produzia e preparava tudo que eles precisavam, né? Tirando da natureza que a natureza oferece.
E usavam ferramentas de pedra, de madeira, de osso, então o que tinha à disposição ali seria o que eles estavam usando para o seu dia a dia, para a sua sobrevivência. Esses caras aí, essa galera, é a galera que dominou o fogo. Não se sabe bem como isso aconteceu, né? Provavelmente um raio atingiu a floresta e eles viram aquele fogo pegando num galho, perceberam que aquele fogo podia ser utilizado por eles de várias maneiras e assim passaram a utilizar e dominar, tá? Não só utilizá-lo, né, de qualquer maneira, mas a dominar o fogo, passando a utilizá-lo, por exemplo, para afugentar animais. Então pega o fogo para afugentar animais, fazendo fogueiras no lugar onde eles estavam. Iluminar o caminho à noite, porque os deslocamentos eram de dia, de noite, de uma região para outra. Utilizar o fogo dentro das moradias e até para cozinhar e se alimentar, né? Perceberam que o fogo podia ser utilizado para cozinhar os alimentos, para preparar os alimentos, além de ser utilizado para se aquecer. Essa galera aí do Paleolítico, eles não domesticavam animais e não praticavam agricultura ainda, né? A agricultura seria praticada mais para frente, mas dominaram o fogo, que é um avanço muito importante no desenvolvimento da humanidade. O fogo é um instrumento que passou a ser um diferencial na nossa vida. Quase tudo que a gente tem hoje, de uma maneira ou de outra, depende do fogo, né? Para que eles existam, para que eles realmente possam existir em nossas vidas. Essa galera deixava muito da sua representação, do que eles viviam, do que eles observavam, pintavam nas cavernas, nas rochas, no chão, né, nos lugares onde eles passavam. Esses desenhos passaram a ser chamados de pintura rupestre. Aqui nessa outra imagem a gente tem uma noção disso, a gente viu em sala de aula muitas coisas sobre isso, né? Então aqui a gente tem aqui as pinturas rupestres, o exemplo desses clãs vivendo em caverna, um carinha ali no cantinho preparando provavelmente um utensílio com pedras, onde uma flexão de uma pedra ele ia raspando, quebrando até ficar no formato que ele quisesse. Mais exemplos de pinturas rupestres, provavelmente representando como era a caçada, como eles faziam as caçadas naquela época. E ali utensílios que ele utilizava, né? Pontas de pedra, né? Raspadores, né? Pontas de lança, alguma faca, isso podia ser uma faca ali utilizado de pedra. É como eles utilizavam naquela época. Esses utensílios, esses instrumentos acabaram sendo descobertos, né? Pelos cientistas, pelos historiadores, né? Com o passar do tempo. Esses grupos nômades cresceram, essa galera aí ele acabou crescendo, né? Muitos membros nascendo, criaram instrumentos mais complexos, perceberam que com esses instrumentos mais complexos eles precisariam de lugares para morar melhor, passaram também a criar objetos de cerâmica, perceberam que pegando barro, moldando barro, deixando para secar, colocar esse barro perto do fogo, ele adquire uma consistência maior, fica mais dura, né? Passaram a fazer gravuras, pinturas nas rochas. Isso tudo começou a mudar a vida dessa galera aí, tá? Começou a mudar a vida da galera. Quando eles passaram a viver mais tempo no mesmo lugar, eles passaram a observar mais a natureza ao seu redor. Provavelmente foi daí que surgiu a agricultura. Provavelmente daí eles perceberam que algumas sementes, alguns frutos, quando jogavam no chão, depois de um determinado momento, eles brotavam e nasciam. Essa observação fez com que eles acabassem descobrindo a prática de agricultura. É mais fácil plantar e ter o alimento perto de si do que sair procurando esse alimento aí sem saber onde ele existia. Então a prática de agricultura ia acabar mudando a realidade do homem. Ele vai passar de ser nômade, deslocando de um lugar para outro constantemente, para ser sedentário. Ficar no mesmo lugar. Não tem sentido eu plantar meu alimento e sair para outro lugar e largar lá, né? Então eu plantava e ficava ali mesmo para colher os frutos desse alimento. Tá? Nem todos os grupos humanos viviam da mesma forma, né? A gente sabe que nem todos viviam da mesma forma, provavelmente uns mais avançados, tinham desenvolvimento maior, outros desenvolvimento mais atrasados. Eles tiveram ritmos, tempos, histórias diferentes, culturas diferentes dentro do continente africano. Mas a gente sabe que, em linhas gerais, foi nesse rumo, nesse sentido, que eles acabaram se desenvolvendo. Uns desenvolveram mais rápido, outros mais demorado, mas seguindo mais ou menos essa ideia aí, nesse ritmo. Tá? Outro período que vem após o Paleolítico é o período Neolítico. Né? O Neolítico já surge, já é um divisor que surge, o Neolítico já tem como divisor a agricultura. Quando você
passa a praticar a agricultura, os cientistas, os historiadores, os arqueólogos, criaram um novo período da história, dentro da pré-história, chamado de Neolítico, ou Idade da Pedra Polida. Esse homem ele já trabalha os seus instrumentos de uma maneira mais cuidadosa, com mais cuidado, com mais talento, ele fica um instrumento melhor, mais bonitinho. Tá? Os seres humanos desse período faziam com essas pedras polidas ferramentas, como enxadas, foices, né, para trabalhar na agricultura, pilões, machados, entre outros objetos. Foi no Neolítico que o ser humano desenvolveu a agricultura. Ele utiliza a agricultura para sua subsistência. Surgiram as aldeias, depois as vilas e as cidades. Eles passaram a fazer objetos de ferro e de bronze. Aí a gente tem alguns exemplos desses objetos que eles passaram a fazer nessa época, né? Uma das mais importantes descobertas dessa época foi a agricultura. A gente acabou falando, foi tão importante a agricultura para o ser humano, passou a ser chamada de Revolução Agrícola. Imagina hoje, né? Se não tivesse agricultura para a gente estava lascado, a gente nem existia. Então, a agricultura foi um passo importantíssimo no desenvolvimento da humanidade. Acredita-se que ela surgiu na Turquia, na região do Crescente Fértil, ali onde foram cultivadas as primeiras plantas, os primeiros cereais, o trigo no Oriente Médio, na África, Índia e China também, o arroz na Índia e na China, o milho na América. E foi o que os cientistas descobriram, foram alguns dessas práticas agrícolas com o passar do tempo. E era mais ou menos assim que acredita-se que eles viviam, né? As suas moradias passaram a ser um pouco melhores, eles passaram a fazer plantio do que era necessário para a sua subsistência, né? E com o tempo aprenderam até a domesticar animais. Perceberam que em vez de caçá-los, podiam criar esses animais perto de si e utilizá-los da maneira como eles quisessem mais para frente. Tá? Esses caras, no início, eram seminômades ou sedentários, eles armazenavam alimentos, domesticavam animais. Seminômades ou sedentários, porque em alguns lugares a prática de agricultura em determinados períodos do ano não era legal. Então eles plantavam, quando chegava a nova época do ano que não se podia mais plantar, eles deslocavam para outro lugar onde o clima fosse favorável que pudesse fazer o mesmo plantio. E algumas vezes até retornavam para o mesmo local em outras épocas do ano. Os alimentos excedentes que eles produziam, eles acabavam trocando entre outros grupos ou entre eles mesmos, né, por outros instrumentos, outros alimentos. Fixados no mesmo lugar, eles morando no mesmo lugar, eles passaram a se profissionalizar, criar alguns instrumentos, né, próprios. Então surgiram artesãos, artesãos que trabalhavam com tecido, com cerâmica, com cestos, com armas, ferreiros que começaram a trabalhar com ferro. Surgem as primeiras aldeias e depois se transformam em cidades. Essas mudanças foram tão importantes para as primeiras comunidades humanas que os pesquisadores chamaram esse momento de Revolução Neolítica. É um passo grande na evolução da humanidade, é uma revolução mesmo. Em torno de 3.300 a.C., desenvolveram tecidos feitos de bronze, matéria bastante resistente, mistura de cobre com estanho, e estavam começando esse período com a utilização do cobre e do estanho. Os cientistas chamaram do início do período da chamada Idade do Bronze, Idade do Ferro, Idade do Bronze. Tá? Bom, vocês perceberam que foi bem rapidinho, né? Foi bem tranquilo. Eu fiz um resumão do que a gente tinha que falar aqui, né? Porque a gente não pode não ficar se perdendo muito tempo. A gente não pode também dar um conteúdo muito extenso enquanto tiver poucos alunos acessando. Assim que tiver, a gente vai começar a ter conteúdos maiores. Eu espero ter ajudado um pouquinho vocês, lembrando esse conteúdo que a gente já trabalhou em sala de aula, tá? E nas próximas aulas eu pretendo entrar com conteúdos novos que a gente não chegou a trabalhar ainda, tá bom? Dúvidas? Deixem as dúvidas aí pra mim que a gente vai conversar depois, tá bom, galera? Fiquem com Deus, se cuidem e até mais. Tchau!